Olá a todos, como é que estão? Tudo bem? Professor Jaime aqui para mais uma aula de inglês em que nós vamos falar sobre gostos e preferências, tá bom? Então vamos seguir aqui para nós entendermos sobre essa aula. Você já sabe que o verbo to like significa gostar de alguma coisa. Like, né? Você tanto já viu no Facebook, no Instagram, quem usa redes sociais conhece muito bem essa palavra, tá bom? Então se eu quiser falar eu gosto de alguma coisa, eu uso I like. Por exemplo, I like watermelon, ou seja, eu gosto de melancia, tá bom? They like watermelon, elas gostam de melancia, tá? Essa palavrinha aqui, they, significa eles ou elas. Like é o verbo gostar, watermelon, que é a fruta melancia, tá bom? Então, fiquem atentos. I like, eu gosto de tal coisa e assim por diante. Eu vou mostrar para vocês agora como é a conjugação desse verbo like, é muito fácil, tá bom? I like, eu gosto de alguma coisa. You like, você gosta. He likes, ele gosta. She likes, ela gosta. It likes, ele ou ela gosta. We like, nós gostamos. You like, vocês gostam. They like, eles ou elas gostam. Deixa eu explicar duas coisas aqui, tá? Vocês estão vendo you like, como você gosta, e you like, vocês gostam, tá? Isso porque a palavra you, ela significa você ou vocês, tá bom? Então aqui eu conjuguei o verbo no singular e aqui no plural, tá bom? E aqui, onde vocês estão vendo em vermelho, são três pronomes. He, que significa ele, she, que significa ela, e it, que significa ele e ela para animais ou objetos, tá bom? Esses três pronomes aqui nós chamamos de terceira pessoa do singular. Então esse S aqui no final do verbo, tá? Vocês podem reparar, só tem S no final desses três pronomes aqui. Dos demais não tem. Repara bem, só no final desses três aqui. O que acontece? É uma regra da língua inglesa. Toda vez que o verbo, no caso like, ele é conjugado sobre he, she ou it, ele vai receber o S ao final. Isso não é plural, tá bom? Tanto que he likes, ele gosta. Se eu quiser falar eles gostam, vou utilizar o quê? They like, eles gostam. She likes, ela gosta. Se eu quiser falar elas gostam, vou usar they like, que é elas gostam, tá bom? Ficou claro? A gente vai explicar melhor a terceira pessoa do singular em outras aulas, tá bom? Mas aqui é só para você entender como é, para você ficar atento, tá certo? O que acontece com esse S ao final do verbo aqui, tá? Vou passar um exemplo desse rapaz que a descrição da imagem é he likes pizza, ou seja, ele gosta de pizza. Repara que aqui o S aparece, mas não é plural, tá bom? Ele gosta de pizza. Ok? Então vamos seguir aqui para mais alguns exemplos e veja a cara dessa menina aqui. Ela não está gostando muito da maçã. Se eu quiser expressar que eu não gosto de algum tipo de comida, de algum tipo de alimento, algum tipo de objeto, eu vou usar essa construção aqui, ó. I don't like. I don't like. No caso aqui, apple, que é maçã, tá bom? I don't like apple. Eu não gosto de maçã. Veja esse don't aqui. Esse don't, ele tem um significado. Esse don't significa não, tá bom? I don't. Eu não gosto de maçã, certo? Aí tem essa outra moça, tá certo? Ela não está gostando muito do conteúdo na xícara, né? Você pode ver aqui a cara dela. E a descrição para essa imagem é essa daqui. She doesn't like coffee. Doesn't. O que é esse doesn't aqui? É a mesma coisa, significa não também. Mas professor, qual é a diferença de don't para doesn't? Porque aqui está dizendo, ela não gosta de café, tá bom? Veja, o don't significa não, eu vou usar de forma geral. Agora, o doesn't, eu vou usar somente para she, para he, para it, tá bom? Ou seja, para aqueles pronomes que eu havia dito sobre a terceira pessoa do singular, tá? Então, quando vocês virem esse doesn't aqui, saibam que significa não, tá bom? E o don't também é não. O don't eu vou usar
para os demais pronomes, para as demais pessoas. Agora, he, she, it, vai usar doesn't, tá bom? É mais uma regrinha da língua inglesa para a gente decorar, para a gente aprender, tá bom? Tanto o inglês tem suas regras, a língua portuguesa tem suas regras, todo idioma tem suas regrinhas gramaticais, tá bom? Para entender melhor, vamos passar aqui para uma outra parte, que é o seguinte, dá uma olhadinha na camiseta que tem essa estampa aqui, tá bom? Vocês notaram bem? I prefer. I prefer significa eu prefiro. Então, estou falando uma preferência. I prefer, eu prefiro. No caso aqui, tá bom? Eu tenho uma outra frase, eu já vou dizer o que significa tudo isso aqui, tá bom? Mas veja, I don't like apple, I prefer cake. Repara que o prefer aparece aqui, eu prefiro, tá bom? I prefer cake. Cake é uma palavra que significa bolo. Vocês estão vendo aqui, tá certo? Cake é bolo. Então na camiseta tá aqui também estampado, eu prefiro bolo. I prefer cake. E o que ele disse aqui? I don't like apple, ou seja, eu não gosto de maçã, eu prefiro bolo. Vocês podem ver aqui pela imagem, né, que ele não tem olhos para maçã, só tem olhos para o bolo, ele prefere bolo, tá bom? Então, notem isso aqui, tá bom? I prefer, eu prefiro, certinho? Então, só para relembrar para a gente, tá? I don't like, espaço, algum objeto, tá bom? Alguma fruta, alguma comida. I prefer, algum objeto, alguma comida. Só para deixar bem claro aqui para a gente, eu não gosto de tal coisa, eu prefiro. Então vamos dizer que eu não gosto de laranja, eu prefiro maçã em inglês. I don't like orange, I prefer apple. Só um exemplo, tá bom? Vamos supor que eu não gosto de arroz, eu prefiro feijão. Então, I don't like rice, I prefer beans. Certo? A mesma frase praticamente, só que com uma diferença aqui, essa palavra but. But. O que significa esse but aqui? Vamos lá. Eu não gosto de, ou seja, I don't like, but, mas eu prefiro, tá bom? Eu prefiro alguma coisa. Então, por exemplo, I don't like sandwich, but I prefer pizza. Eu não gosto de sanduíche, mas eu prefiro pizza, tá? É só uma outra forma de se falar, tá bom? Então guardem essa palavrinha aqui, but, que significa mas ou ainda porém, tá bom? Vamos seguindo aqui, duas moças conversando e uma delas pergunta o seguinte: Do you like coffee? Do you like coffee? O que ela está perguntando? Você gosta de café? Sempre que eu tenho aqui do you like, tá bom? Do you like está perguntando, você gosta? Você gosta de alguma coisa? Do you like coffee? Você gosta de café? E aí, I don't like coffee, I prefer tea. I don't like coffee, I prefer tea. Ou seja, eu não gosto de café, eu prefiro chá. Tá bom? Então todos os elementos que nós vimos estão aqui. Voltando, ela pergunta novamente, do you like coffee? E ela dá uma outra resposta, tá? Somente para a gente perceber aqui. I like coffee, but I prefer tea. Eu gosto de café, mas eu prefiro chá, tá bom? É uma outra forma de se responder, utilizando aqui but, que significa mas ou porém. Certinho? Se ficou alguma dúvida, reveja a aula, tá bom? Veja uma, duas, três vezes, ok? É um conteúdo bem tranquilo para a gente não ficar com dúvidas, tá bom? Bem fácil mesmo. Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Façam as atividades propostas, ok? Para que nós possamos assimilar bem esse conteúdo. Ok? Bye, bye. See you.